Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Na aula de hoje, vamos falar sobre os divisores de um número natural. Na atividade anterior, nós estudamos os múltiplos de um número natural. Hoje continuaremos com o estudo dos divisores. As ideias de múltiplo e de divisor podem ajudar a resolver situações do nosso cotidiano, como, por exemplo, dividir uma turma de alunos com a mesma quantidade de pessoas, saber quando serão as próximas Olimpíadas, qual a hora exata para se tomar uma medicação, qual o horário em que vai passar o meu ônibus circular, entre outras situações. Os divisores. Para determinar os divisores de um número, devemos começar a dividi-lo por 1 até dividi-lo por ele próprio e verificar em quais das divisões o resto foi zero. Observe os exemplos a seguir. Divisores do número 10. Então, eu começo dividindo 10, divide por 1, dá 10 e o resto é zero. 10 divido por 2, dá 5 e o resto é zero. 10 divido por 3, vai dar 3, porém o resto é 1, ou seja, a divisão de 10 por 3 não é exata. 10 dividido por 4, o resultado é 2 e o resto é 2, ou seja, a divisão de 10 por 4 não é exata. 10 dividido por 5, o resultado é 2 e o resto é 0, logo, divisão exata. 10 dividido por 6 dá 1 e resto 4. 10 dividido por 7 dá 1 e resto 3. 10 dividido por 8 dá 1 e resto 2. 10 dividido por 9 dá 1 e resto 1. Ou seja, todas essas divisões por 6, 7, 8 e 9 não são exatas. Já a divisão de 10 por 10 dá 1 e o resto é 0. Indicaremos por um D maiúsculo com o 10 na frente entre parênteses o conjunto formado por todos os números que são divisores de 10. E representaremos assim: divisores de 10 igual todos aqueles divisores que me deram uma divisão exata, ou seja, 1, 2, 5 e 10. Esses são os divisores do número 10. Perceba que este conjunto, diferente do conjunto dos múltiplos, ele é finito. Eu tenho exatamente 4 divisores para o número 10. Agora os divisores de 8. Eu vou dividir 8 por 1, 8, resto 0. 8 por 2, 4, resto 0. 8 por 3, 2, mas sobrou o resto 2. 8 dividido por 4, 2 e resto 0. 8 dividido por 5 resulta em 1 e resto 3. 8 dividido por 6, o resultado é 1 e o resto é 2. 8 dividido por 7 resulta em 1 com o resto 1. E 8 dividido por 8 dá 1 e resto 0. Então, quando eu divido o número por ele próprio, eu paro. Vejam que somente os números 1, 2, 4 e 8 dividem exatamente o número 8, ou seja, tenho divisões exatas. Então, eles formam o conjunto dos divisores de 8, que vamos indicar por D maiúsculo, o 8 na frente entre parênteses, igual, entre chaves para indicar que é conjunto, os números 1, 2, 4 e 8. Veja que o número 8 tem exatamente 4 divisores, que são esses, 1, 2, 4 e 8. Uma observação: quando eu digo na divisão exatamente, eu estou querendo dizer que o resto foi 0. Ao analisarmos os dois conjuntos de divisores que nós acabamos de fazer, podemos concluir que o número 1 é divisor de qualquer número. Todo número ele é divisor dele mesmo.
O conjunto dos divisores de um número ele é finito, pois tem o maior divisor de um número que é ele mesmo. O zero não é divisor de nenhum número natural, porque nós sabemos que não se pode dividir por zero. Divisores ou fatores. Vejam esta situação. Bia determinou o conjunto de divisores do número 18 de um jeito diferente deste que nós mostramos agora. Ela escreveu todas as multiplicações de dois números naturais cujo produto é 18, até que começou a repetir os fatores. Veja como ela fez. 1 vezes 18, 18, pois 18 é múltiplo de 1 e de 18. 2 vezes 9, 18, pois 18 é múltiplo de 2 e de 9. Lembram múltiplos da nossa atividade anterior? 3 vezes 6 também dá 18, pois 18 é múltiplo de 3 e de 6. 4 não tem nenhum número que eu multiplique o 4 que resulte em 18, ou seja, o 4 não serve, porque o 18 ele não é múltiplo de 4. 5 vezes algum número dá 18? Não, o 5 também não serve, pois 18 não é múltiplo de 5. E 6 vezes 3, sim, dá 18. Só que eu já multipliquei 3 vezes 6 anteriormente. Repeti fatores, então eu já encontrei todos os divisores do 18. Veja, 1 vezes 18, 18. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, 18. Então, os divisores do número 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Eu posso dizer que estes números são os divisores de 18 ou também usar o termo fatores de 18. Vamos usar este método da multiplicação para determinar os divisores de 40. Vejam, 1 vezes 40, 40. 2 vezes o 20 também vai dar 40. Eu pulo o 3, porque 40 não é múltiplo de 3. Eu não tenho nenhum número que multiplicado por 3 resulte em 40, então eu pulo para o 4. 4 vezes 10, 40. Do 4 eu vou para o 5. 5 vezes 8, 40. Veja que os números 6 e 7 também não aparecem aqui, porque 40 não é múltiplo nem de 6 e nem de 7. Na sequência eu tenho 8 vezes 5, que dá 40. Porém, eu já multipliquei 5 vezes 8. Comecei a repetir os fatores. Então, eu já tenho aqui todos os divisores do 40, que seriam 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e o próprio 40. Obtendo divisores usando o processo geométrico. Além destes dois métodos que nós vimos anteriormente, o da divisão e o da multiplicação, podemos também usar o método geométrico para determinar os divisores de um número natural. Como exemplo, vamos determinar os divisores de 12 ou os fatores de 12, né? Significa exatamente a mesma coisa. Determine os divisores de 12 ou determine os fatores de 12 é a mesma coisa. Vamos fazer isso pelo processo geométrico. Numa malha quadriculada, eu desenho todos os retângulos que possuem como área 12 quadradinhos. Depois, nós marcamos as medidas dos lados com números naturais. Essas medidas dos lados, elas são os divisores ou fatores do 12. Então, eu posso colocar 12 quadradinhos sendo duas linhas com 6 quadradinhos em cada uma. Então, o 2 é divisor do 12 e o 6 também. Eu também poderia dispor os 12 quadradinhos em 3 linhas com 4 quadradinhos em cada uma. Então, os números 3 e 4 são múltiplos de 12. Poderia ainda colocar uma única linha com 12 quadradinhos. Então, os números 1,
e 12 são divisores do 12. Veja, os divisores do 12 são então 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Vou deixar agora alguns exercícios para você treinar os conceitos vistos na aula. O primeiro, escreva o conjunto dos divisores dos números que estão dados aqui. Você pode usar o método que preferir, método da divisão, da multiplicação ou o método geométrico. Exercício 2. Baseado nos resultados do exercício anterior, responda: qual é o menor divisor de um número? E qual é o maior divisor de um número? Questão 3. Determine os elementos dos seguintes conjuntos. Primeiro conjunto: divisores de 24 que são menores do que 10. Então, aqui eu não quero todos os divisores do 24. Eu quero apenas aqueles que são menores do que 10. No item B, eu quero os divisores de 63 menores do que 10. No item C, os divisores de 70 menores do que 15. E no item D, os divisores de 105 menores do que 20. A questão 4 pede: escreva o conjunto de item A, todos os divisores do 40. Item B, todos os divisores que são pares, que são números pares do 40. E item C, todos os divisores que são ímpares do número 40. Questão 5. Essa daqui é a Janete. Ela está dizendo assim, ó: a minha idade corresponde ao maior divisor par de 60, sem ser o próprio 60. E a pergunta: qual é a idade da Janete? Questão 6. Pedro está usando o método da multiplicação para descobrir a sequência de divisores do número 36. Ajude Pedro a completar a tabela e depois responda: quais são os divisores do 36? E por hoje foi isso. Eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!